Muito bom revê-los. E é muito bom ter cada um dos irmãos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando domingo passado. E domingo passado nós falamos a respeito de como um coração iracundo, um coração cheio de ira, zangado, e muitas das vezes rebelde, ele é um coração cheio do mundo. E como isso provoca um coração iracundo em nós. Dando continuidade na meditação que nós estamos fazendo no capítulo 4, nós vamos pensar essa noite a respeito do contrário, de como a submissão a Deus, ela está presente num coração humilde. Todo o capítulo 4 e o começo do capítulo 5, a gente poderia resumir num verbo, que eu falei com vocês já lá atrás e eu gostaria de relembrar. Humilhar. Toda a carta de Tiago a gente pode dividir os trechos em verbos, né? E esse é o verbo humilhar. Somos chamados a um coração humilde diante do Senhor. Lembrando também que nós estamos no desenvolvimento do argumento de Tiago, que aparece lá no capítulo 1, no verso 19. E nós estamos na terceira parte e última, que diz que nós precisamos ser lentos para nos irar. Falamos de ira domingo passado. Hoje nós vamos falar a respeito de submissão, de soberania de Deus e de humildade. Como a humildade nos ajudará a, de fato, entender a soberania de Deus e viver a partir dessa realidade. Quando eu pensei em humildade, meus irmãos, sabe o que me vem à cabeça? Aquelas flores que dão no campo, bem bonitinhas, bem singelas, bem pequenininhas, né? Frágeis, que não tem nada assim de muito complicado, mas que são tão bonitas. A humildade, ela é diferente do orgulho, porque o orgulho, ele depende de sofisticação. Mas a humildade não, a beleza da humildade está na simplicidade. E aí, quando eu penso nisso, eu me lembro de Jesus dizendo para os seus discípulos, a respeito da confiança na provisão de Deus, de que o Senhor cuidava dos pardais, que o Senhor vestia aquelas flores simples do campo, e que aquelas flores simples, singelas, elas eram mais belas do que toda a riqueza que Salomão, que foi o rei mais rico de Israel, jamais teve. Então a grande beleza da humildade é justamente a simplicidade. Simplicidade, muitas pessoas já têm apontado, é o ápice da sofisticação, sabia? E a humildade é muito importante para nós, porque a beleza da vida cristã, ela não está nas coisas grandiosas que podemos fazer, mas antes está num coração humilde, que verdadeiramente teme a Deus, ama a Deus e se submete a Ele. Então esse texto vai nos fazer refletir sobre isso. O tema da mensagem é a submissão proveniente da humildade. Grande ideia. A convicção da soberania de Deus deve direcionar as nossas vidas. Essa convicção de que Deus é soberano sobre toda a criação, sobre todas as coisas, deve direcionar as nossas vidas. E nós vamos ver isso, né? Isso é um grande resumo desse texto. Conforme eu disse, domingo passado nós falamos a respeito da ira proveniente do mundanismo e hoje nós vamos ver então a segunda lição a partir desse texto, que é essa, a submissão proveniente da humildade. E nesse sentido, o texto que nós vamos ver hoje, que vai do verso 6 até o verso 17, pode ser dividido nesses 3 pontos importantes para nós pensarmos. Nós precisamos nos submeter a Deus, porque Ele é soberano, e o texto deixa isso bem claro. Então, nesse sentido, eu quero convidar cada um de nós a se submeter a Deus de 3 formas. Submeta-se a Deus como Senhor, submeta-se a Deus como juiz e submeta-se a Deus como provedor. Quando nós fazemos isso, nós caminhamos à submissão ao Senhor. E tudo isso é muito importante. A verdade que esse texto vai nos fazer entender é que Deus é soberano. Nós não. Nós não. Vamos ver então essa primeira maneira de se submeter a Deus. Submeta-se a Deus como Senhor. Vamos ver o texto? Versos 6 ao 10. Se você já está com o texto aberto, acompanhe comigo, por gentileza. Todavia, Ele nos dá a maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós, que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Nós podemos resumir esses versos que eu acabei de ler nessa frase que você vê aí. A submissão a Deus em arrependimento e humildade evita a disciplina de vida divina e provê o livramento divino. Então, quando nós nos voltamos ao Senhor em arrependimento dos nossos pecados e um coração quebrantado e humilde, isso traz para nós duas coisas. Primeiro, nos livra da disciplina de Deus, porque o Senhor se opõe aos arrogantes. E a segunda coisa que nós vemos é que Ele nos livra dos efeitos do pecado e nos livra de todo o mal que o pecado e o mundo pode trazer às nossas vidas. Então, uma das coisas que nós vemos é que o orgulho e a soberba é uma maneira de minar as nossas vidas. Então, portanto, essa frase resume todos esses versos. Vamos pensar esse texto sendo aplicado para a gente? Vamos começar então a partir aí dessa primeira aplicação. Desenvolva um coração humilde e dependente de Deus. A gente vê isso no verso 6 e vê isso no verso 10. Dá uma olhada aí comigo. Aqui diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Ou seja, quando nós desenvolvemos um coração humilde, nós somos alvos da graça de Deus. No verso 10 é a mesma coisa. Aqui nós vemos Tiago convidando, chamando, exortando aqueles crentes a se humilhar diante do Senhor. E quando nós nos humilhamos, Ele nos exaltará nosso tempo. Então a primeira aplicação que a gente vê nesse trecho é esse. Nós precisamos desenvolver um coração humilde e dependente do Senhor. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não queremos depender de Deus e achamos que conseguimos, porque tudo depende de nós, da nossa capacidade, nós desenvolvemos um coração refratário à ação da graça de Deus. E isso não é bom para a gente. Nós precisamos desenvolver um coração humilde. Uma outra maneira que a gente pode também aplicar esse trecho é entender que precisamos resistir aos ataques do diabo. Está aí no verso 7, é bem simples. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez uma das maneiras pelas quais Satanás ataca os nossos corações é fazendo com que acreditemos que nós somos merecedores de todas as coisas que nós queremos que Deus nos dê. Foi assim que ele atacou o primeiro casal, lembra? Lá em Gênesis 3, ele veio com a promessa de que eles poderiam ser como Deus. Então, cuidado, um coração cheio de orgulho se torna vulnerável à ação de Satanás. Uma outra maneira também que podemos aplicar esse texto às nossas vidas é desenvolver um coração que busca o quebrantamento. Podemos ver isso aí no verso 8 e no verso 9. E a descrição aqui de Tiago é bem vívida, é bem visual. Ele praticamente está contando passo a passo o que a gente deve fazer. Olha comigo, ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quase sempre, o coração orgulhoso tem aquela ideia: se quiser, tem que vir a mim. Eu não vou, a pessoa. E muitas das vezes isso faz o quê? Faz com que o nosso coração haja assim também com Deus. Se Deus quiser, Ele vai agir na minha vida. Se Ele não quiser, não vai agir. E aí, isso impede com que nós possamos dar um passo à frente e busquemos a Deus. Então, aonde que começa essa ação de transformação ou de desenvolver um coração humilde? Entendendo que somos nós que precisamos ir a Deus. Não que Ele não possa vir a nós. Não que Ele não esteja disposto a vir a nós. Ele vem, na verdade, biblicamente, quem dá o primeiro passo para a salvação do homem não é o homem, é Deus. É Ele quem vem primeiro. É Ele quem nos dá a graça dEle. É Ele que abre o nosso entendimento. É Ele que provê meios para que nós possamos ouvir o Evangelho. É Ele que trabalha no nosso coração. Enfim, é Ele que vem. É Ele quem dá o primeiro passo. Mas quando se trata de desenvolver uma caminhada com Deus, um relacionamento com Jesus, somos nós que temos de dar o primeiro passo. Então, quando temos um coração humilde, nós vamos fazer isso. Vamos dar esse primeiro passo. E aí nós precisamos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração. Precisamos reconhecer que somos impuros. Porque quem não precisa de limpeza
já está puro. Não vê em si mesmo nada a ser mudado. Está perfeito, está tudo ok. Mas quando nós reconhecemos que temos pecado, que temos impureza, que somos, o que ele diz no verso 8, pecadores, aí nós buscamos purificação. Vemos também que é preciso entristecimento, lamento e choro pelos nossos pecados. O cristianismo no Ocidente tem sido considerado por outros irmãos que estão em países de perseguição como o cristianismo da Bíblia aberta e os olhos secos. Em grande parte é isso. Nós temos várias Bíblias no celular, no computador, impresso, projetado, em áudio, em filme, em série, em tudo. Mas os olhos estão secos. É necessário um reconhecimento tão profundo que impacta as nossas emoções em relação ao nosso caminhar com Deus. Precisamos desenvolver olhos que choram pelos nossos pecados, não pelas coisas que nos incomodam. Assim, podemos chorar pelas coisas que nos incomodam, ninguém é proibido disso, mas olhos que choram pelos nossos pecados. Precisamos fazer isso. Então aqui nós vemos isso, meus irmãos, precisamos desenvolver um coração que busca quebrantamento. E por fim nós vemos que é necessário buscar a exaltação que vem de Deus, ou a exaltação em Deus. O grande problema do coração orgulhoso é que ele quer se exaltar. E há um espaço para exaltação, mas essa exaltação ela só acontece em Deus. É Deus quem nos exalta. Então aqui nós vemos o quê? Se primeiro submetesse. Precisamos nos submeter a Deus como Senhor. Nós não somos senhores, Ele é. Deus é Senhor. Nos submetemos a Ele. Segunda submissão que vemos aqui, a partir do verso 11 ao 12, é submeta-se a Deus como juiz. Verso 11 e 12. Vamos ver? Que diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Então aqui Tiago está trabalhando um dos reflexos ou um dos resultados de corações ensoberbecidos. Desejar ser juiz da vida alheia. E juiz julga. Com fala, com que fala, com suas ações, enfim, em seu coração. Lembrando que a Bíblia não proíbe o julgamento bíblico. A Bíblia tem espaço. A Bíblia nos chama várias vezes a analisar todas as coisas, julgar todas as coisas, julgar os frutos. Tem pessoas que dizem que os frutos não dizem se uma pessoa é salva ou não, ou se a pessoa conhece a Deus ou não. Eu já ouvi isso. Mas aí eu sempre me lembro das palavras de Jesus em Mateus 7, quando ele diz a respeito dos falsos mestres, alertando para que os crentes julgassem os falsos mestres pelos frutos. Porque lá ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então há espaço para julgamento na Bíblia, sim. O que não há é espaço para o julgamento temerário. O julgamento no qual eu ou você somos o padrão. Nós somos a régua. Isso não. Isso é errado. E é disso que está sendo falado aqui. Mas há um espaço, sim, para julgar biblicamente todas as coisas. Porque se fosse assim, nós não poderíamos julgar o erro do que é verdadeiro. Não poderíamos, inclusive, julgar o pecado, dizer o que é pecado, porque, enfim, não podemos julgar, não é verdade? Então há espaço para o julgamento. O que não há é um espaço para um julgamento temerário, no qual a minha lei ou a sua lei é o padrão para o julgamento. Isso não há. E é disso que o Tiago está falando. A gente pode resumir esses dois versos nessa frase que aparece para você. A submissão a Deus em humildade evita que os crentes, por meio do falar, assumam a prerrogativa de Deus de exercer o juízo. Então o que nós vemos aqui nesses dois versos é isso. Quando eu e você temos um coração submisso em Deus em humildade, isso evita, nos protege de, por meio do nosso falar, assumir uma prerrogativa que é de Deus, não é nossa.
Só Deus pode julgar. E quando eu e você julgamos biblicamente, na verdade não somos nós que estamos julgando, é Deus, porque o critério é dele. Se eu e você julgamos as coisas segundo os critérios de Deus, no fim das contas, não é a gente que está julgando, é Deus, porque não fomos nós que estabelecemos o critério para julgar. É o que eu disse, é uma régua. Quando você precisa ter uma medida de algo, você precisa ter um padrão. E esse padrão, geralmente, a gente chama de régua. Né? Então, é a régua que vai determinar quanto é o metro, quanto é 30 centímetros, né? Enfim, qual o tamanho das coisas. O ponto é, quando você usa a régua de Deus para julgar, não é você quem está julgando, porque a régua não é sua, é de Deus. Você só está aplicando o juízo de Deus. Isso é bíblico. Apesar do mundo não gostar disso, e muitas pessoas serem refratárias a isso é bíblico. O problema não é esse. O problema é quando nós criamos a nossa régua e a gente quer julgar com a nossa régua. Aí é errado. Porque aí a gente não é mais cumpridor da lei. Nós nos tornamos o juiz, que só Deus pode ser. Então, um coração submisso a Deus evita que nós venhamos, pelo nosso falar, a tomar essa régua, essa medida que é de Deus. É isso. Vamos aplicar esse texto às nossas vidas, meus irmãos? Acompanhem comigo. Primeira aplicação que a gente pode ver aí, no verso 11. Pratique a bondade no seu falar. Nós vemos aqui que não devemos falar mal uns dos outros. Ou seja, nós temos que fazer o contrário. Se eu não posso falar mal do meu irmão, eu tenho que fazer o quê? Não falar nada. Não falar nada também não. Calma, você pode falar. Pode falar. O que você não pode é falar mal. Entendeu? Né? Porque às vezes a gente tem essa visão, né? Não, eu não posso falar mal. Mas também não pode falar bem? Pode falar bem, né? Você pode falar bem, você pode ser bondoso nas suas palavras. Eu posso ser bondoso nas minhas palavras. Então o ponto é, o que nós não podemos é falar mal. Mas falar bem ou ser bondoso com as palavras nós podemos. E veja bem, aqui eu não estou dizendo do lá. Estou falando isso. E a Bíblia também não. A Bíblia não está dizendo que nós temos que fechar os olhos para o que é errado, de forma alguma. Se é errado, segundo a régua de Deus, então é errado, ponto. Entende? Não se trata de afagar. Se trata de ser gracioso no falar. Então, não devemos falar mal, usar a nossa régua, usemos a de Deus, no que de fato compete, e falemos bem. Todas as pessoas têm coisas boas e ruins, virtudes e vícios. Foquemos nas virtudes. E deixemos os vícios com Deus. E clamemos ao Senhor para que trabalhe nos corações. Então isso, de certa forma, é a aplicação do que a gente vê no começo do verso 11. Uma outra coisa que a gente vê é que nós devemos evitar julgamentos precipitados. A palavra precipitado é algo que acontece antes. Né? É o chamado pré-conceito. O que é o pré-conceito? Quando você tem um conceito antes. Antes, conceito, uma ideia, um conceito. Então, devemos evitar o quê? Julgamentos temerários, precipitados, inadequados. E fica claro aí no texto. Não devemos o quê? Julgar de maneira inadequada. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Por que fala mal da lei e a julga? Porque quando você usa o seu padrão e não o de Deus, você desqualifica o padrão de Deus. Se você tem a régua de Deus, eu tenho a régua de Deus, e aí a gente tem a nossa, se a gente usa a nossa, a gente diz que a de Deus não é boa, não está certa. E nós acabamos julgando o padrão de Deus. Então, não devemos fazer isso não. Temos que evitar julgamentos precipitados, inadequados, falar o que não deveríamos falar, agir da maneira que nós não deveríamos agir. O texto é bem claro nisso. E ele vai continuar dizendo que se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. E aí a próxima aplicação é essa: respeite a lei de Deus. Por que respeite a lei de Deus? Respeite o padrão que Deus estabeleceu do que é certo e do que é errado. Tem coisas que nós achamos que é errado, aprendemos que é errado, a nossa ideia é errada, mas a Bíblia não fala nada a respeito. E a gente pega essas coisas e transforma em palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos que ter a visão das pessoas que Deus tem delas, não a que nós temos.
Deus tem uma visão de cada um de nós, sabia? A gente tem que tentar descobrir qual é a visão de Deus em relação às nossas pessoas. E a partir disso, ver os outros da perspectiva que Deus vê. E aí, trabalhar com essa pessoa nesta perspectiva. Fazendo assim, a gente respeita a lei de Deus aplicada à vida das pessoas e da nossa vida. E aqui o contexto é de igreja, então nós vamos trabalhar isso no contexto da igreja. Uma outra maneira que nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas está aí no verso 12, no finalzinho. Olha o que diz. Quem és tu que julgas o próximo? Essa é uma pergunta interessante. Quem somos nós? Somos pecadores salvos pela graça de Deus. Cada um de nós, embaixador de Cristo, servo de Deus, e, vamos falar assim, um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Jesus não chamou ninguém, nenhum de seus filhos, discípulos, para mandar pessoas para o inferno, para condenar pessoas à perdição eterna. Na verdade, a gente nem precisa fazer isso, né, gente? As pessoas já estão fazendo isso. A Bíblia diz que quem não tem um filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, na verdade, nós nem precisamos fazer isso. As pessoas já estão nessa condição. Então, nós não somos juízes do mundo. Seremos um dia, porque a Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos, o mundo, julgaremos tudo. Mas esse dia ainda não chegou. Nesse momento, nós não somos juízes. Então, temos que ter essa visão correta. E para isso, nós precisamos, conforme a aplicação que aparece para você, cultivar a humildade no coração. Precisamos ver quem somos diante de Deus, da maneira que Deus nos vê. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Somos instrumentos da graça dele. Não somos juízes do mundo. Deus não nos chamou para isso. Então você vai vendo que, muitas das vezes, nosso coração se enche de ideias que não são bíblicas. Vemos também que nós devemos promover a reconciliação. Vemos isso no verso 11, quando, de certa forma, ele está exortando a refletir a respeito dessa questão de um julgamento condenatório. E no verso 12, nós vemos que há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Ou seja, o mesmo juiz que pode salvar, é o mesmo juiz que pode condenar, destruir, que é Deus, ele também pode salvar. Isso é interessante, é por isso que eu coloco aqui reconciliação. Se esse juiz pode salvar, então nós temos que trabalhar para que esse juiz salve e não condene. Salve, devemos buscar reconciliação, salvação, libertação do pecado. Com isso nós vemos todas essas aplicações, né? Como a humildade é importante para essa submissão ao nosso coração a Deus como juiz. Então, ok, nós já vimos então submeter-se a Deus como Senhor, estamos vendo submeter-se a Deus como juiz, e por último nós vemos aqui o submeter-se a Deus como provedor, que vai do verso 13 até o verso 17. Acompanhe comigo aqui, diz: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Compreender que o dia da manhã, o realizar dos nossos planos, isso só é possível diante da providência de Deus. É Ele que nos dará condição para que isso ocorra. Sem intervenção ou permissão dele, nada disso acontece. Então nós temos que submeter o nosso amanhã, os nossos planos, nossas expectativas a Deus. É isso. Essa frase que você está vendo resume esses versos. Acompanhe comigo aí, diz: o egocentrismo produz arrogância em rebeldia contra a soberania de Deus sobre a frágil vida humana. O que eu quero dizer com essa frase? Quando nós temos um coração centrado em nós mesmos, um coração egocêntrico, isso produz em nós uma rebeldia em arrogância. O que é isso? As coisas têm que ser do nosso jeito. É isso que é rebeldia em arrogância. E por que as coisas têm que ser do nosso jeito?
porque sou eu. Eu mereço. Tem que ser assim. Eu sei o que é melhor. Então, esse tipo de coração, quando é desenvolvido nas nossas vidas, é um coração egocêntrico e cheio de rebeldia e arrogância. Ou seja, nós não submetemos os nossos planos, o nosso amanhã, os nossos desejos, a nossa vida a Deus. Como se Deus fosse obrigado a nos dar o dia de amanhã. Sabe? Não, essa semana eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E pode ser que cada uma das coisas que nós temos que fazer seja legítima. Não estou nem falando que você vai fazer uma coisa errada. Mas por que a gente fica contando com o ovo lá no jacá, né, que a galinha bota? Como é que a gente conta com as coisas como se elas fossem certas de acontecer? Entende? É porque a semana que passou, que acabou ontem, ela aconteceu. E a semana anterior também, e a anterior também. Então supõe-se que a que vem também vai. Mas se você for parar para pensar, não é bem assim. Cada semana que Deus nos dá é graça dele. Você teve essa semana, mas eu não sei se você vai ter a que vem. Eu tive essa semana, mas eu não sei se eu vou ter a que vem. Então isso parte um pouco de um coração que crê que todas as coisas têm que acontecer porque tem que acontecer. Porque se Deus me ama, Ele vai ter que fazer assim. E não é bem assim. Então a gente vê o quê? Que se nós não submetermos o nosso amanhã, os nossos planos, o nosso desejo a Deus, a gente não vai conseguir ver Ele como nosso provedor. O provedor é a gente. O provedor são as circunstâncias. O provedor são as nossas capacidades, as nossas excelências, sabe? É o jeito que a gente deu, é a pessoa que a gente acertou, é algo que a gente fez, que fez com que as coisas fossem assim. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Você que já viveu o número de anos suficiente aí para ver um pouco como a vida é, você sabe que não é assim. Você tem o hoje, até a hora que Deus permite, o amanhã pertence a Ele. E esse texto nos faz pensar sobre isso. Vamos. Opa. Só um minuto. Vamos pensar, a partir dessas aplicações aí que está aparecendo para ti. Olha aí. Pratique a humildade diante das incertezas da vida. Verso 13 e 14. A gente faz esses planos todos, né? Que diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. E ele diz no 14: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Isso tem que ser uma realidade para a gente todo dia. Nós não sabemos mesmo. Não tem como saber. Não dá para saber. Então, é o que diz aí, ó, pratique a humildade diante das incertezas da vida. Quando a gente reconhece que a vida é incerta da nossa perspectiva e certa da perspectiva de Deus, a gente vai reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Agora, se tudo depende das nossas certezas, então nós somos, por uma questão lógica, independentes. Nós somos ensinados desde criança, em todo momento, a sermos independentes. Mas, no sentido geral, é impossível ser independente. Não dá. Nenhum ser humano consegue ser independente. Nós podemos ser relativamente independentes, né? Dos nossos pais, de algumas pessoas, de algumas circunstâncias. Nós podemos aprender a ter uma relativa independência, mas independência total é impossível. Só Deus é independente de maneira total. Então esse desejo de independência total, na verdade, é reflexo de um coração que quer ser Deus, porque só Deus é independente. Então a humildade, ela é manifestada dessa forma que vocês veem aí, ó, diante das incertezas da vida. Outra coisa que esse texto nos faz pensar é que nós precisamos então submeter a nossa vontade a Deus. Verso 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse é um hábito bom que nós brasileiros temos. Nós sempre falamos: se Deus quiser. Assim, tudo bem que virou uma interjeição isso aí, mas não está errado. Se Deus quiser, eu vou na sua casa. Se Deus quiser, semana que vem eu vou fazer tal coisa. Se Deus quiser,
né? É porque é bem isso mesmo, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, você não vai fazer. E nem eu vou fazer. Ninguém vai fazer. Então nós precisamos desenvolver esse senso de dependência de Deus aí, submeter a nossa vontade a Deus. Porque quando a gente diz se Deus quiser, não quer dizer se eu quiser. Entende? É se Deus quiser. Se Ele quiser, ok. Se Ele não quiser, não vai dar certo. Quiser vem de querer. E querer vem de vontade. É se Deus quiser. Então isso é importante. Outra aplicação que a gente pode trazer é abandone o orgulho e a arrogância. Verso 16. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. A sequência do texto que nós não vamos ver hoje mostra para a gente que parece que alguns irmãos eles estavam confiando na sua posição social, nos seus bens, em questões materiais para assegurar o seu conforto em meio às provações. E parece que eles gostavam de procurar essas pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Se você der uma olhada a partir do 5, você vai ver isso, né? A questão das riquezas, né? 5:2 mesmo diz, vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Então, parece que, de alguma forma, eles estão apegados aos bens materiais, né? Ao seu poder financeiro. E se você voltar a alguns capítulos, você vai ler a respeito da acepção de pessoas, né? Pessoas que eram reconhecidas, enfim, pela comunidade, tinham uma certa preferência em lugares na frente, outros, né? Ou uma certa preferência em questão de um cuidado, de uma atenção, enquanto outros irmãos que eram humildes eram relegados. Então parece que na carta Tiago está trabalhando essa questão de apego às coisas materiais, apego à posição, né? E aqui ele está chamando essa atenção, mas vos orgulhais da vossa arrogância. Ele chama isso de arrogância. Vocês acham que ser quem vocês são, ter o que vocês têm, ocupar a posição que vocês ocupam, garante para vocês uma vida maravilhosa. Mas eu vou dizer para vocês, isso é arrogância. E vocês estão se orgulhando de uma coisa que diante da palavra de Deus é arrogância. E ele vai dizer que isso é mal, porque no verso 16 ele diz, todo orgulho como esse que vocês têm no coração de vocês é mal. Esse é o alvo do mundo, né? Se a gente for conectar com a mensagem do domingo passado, basicamente é isso. O propósito, o alvo das pessoas é ter a sua segurança financeira ou posicional na sociedade. Se eu tenho uma posição, se eu tenho um recurso, está garantida a minha vida. A gente estava conversando isso ontem, né? Um rapaz que tinha condições, estava fazendo tratamento no Sírio-Libanês e estava com dores tremendas, e ele falando sobre isso. Gente, tem pessoas que falaram para mim, vai lá para o hospital de Barretos, lá um hospital de referência, né? Vai lá. Eu falei, gente, eu estou no Sírio-Libanês, um dos melhores hospitais do país, um dos melhores hospitais da América Latina. Aqui todo o recurso que eu precisar tem. Eu estou com dores, eu tenho que tomar medicação todo dia. E parece que no outro dia ele faleceu. Então o que ele queria dizer? Gente, não adianta nada. Na hora de você encarar a doença, eu posso estar no melhor hospital do mundo. Eu posso estar no hospital de Houston, no Texas, tratando de câncer com os melhores médicos. Entendeu? No final das contas, todas essas coisas que nós nos agarramos, achando que a nossa segurança é poeira para Deus. Vem e vai, rápido. Pedro fala, né, que a glória do homem é como a erva, que um dia cresce, floresce, e vem o sol, ela murcha, morre e passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então essa arrogância vazia, não podemos encher os nossos corações de coisas tão instáveis, inseguras e passageiras como as riquezas. Verso 17, nós vemos também, busque fazer o bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós precisamos aprender a fazer o que é bom e deixar de fazer o que é mal. Se tem uma coisa que é boa, é parar de fazer o que é mal. Se a gente parar de fazer o que é mal, já é uma boa coisa. E além disso, continuar a fazer o que é bom. O texto é bem claro nisso. Verso 14 e 15, nós vemos uma coisa interessante também. Viva com uma perspectiva eterna. É o que nós vimos. O que é a vossa vida? Nesse mundo? Nada. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. A nossa vida humana aqui é muito rápida.
E se você for parar para pensar, nós somos muito abençoados, porque houveram seres humanos que nem do útero de suas mães saíram, não conseguiram nem ver o mundo. Outras crianças que nasceram e duraram muito pouco tempo. Nós nascemos, vivemos, desfrutamos da vida, enfim, temos desfrutado até aqui, já somos ricamente abençoados por viver todos esses anos. Se vocês vissem as fotos que rodam pela internet do que está acontecendo na Palestina, neste momento, mais de 50% das mortes que estão acontecendo lá são de crianças e mulheres. Fotos que faz com que você não durma à noite, tão chocantes que são. Crianças que essa noite vão perder a sua vida por causa de guerras relacionadas ao orgulho, à vaidade e à soberba humana. E elas nem sequer sabem disso. Então o fato de estarmos vivos é uma bênção. Nós devemos viver a nossa vida a partir da perspectiva da eternidade. Ou seja, a nossa vida não é só aqui. Há algo além disso. Vamos avançar? Pode passar? Quero terminar convidando vocês a olhar para Cristo. Quando nos humilhamos, abandonamos o nosso orgulho e lançamos-nos em Cristo com fé. Ou seja, Deus nos exalta. Quando eu e você fazemos isso, quando eu e você trabalhamos nosso coração para nos humilharmos diante de Deus, nós abandonamos o orgulho e nós nos lançamos em Cristo pela fé. Quando fazemos isso, Deus nos exalta. Abre lá em Lucas 18, 14. Aqui, a palavra de Deus nos fala algo interessante. Vai contar a respeito de dois homens. Um que tinha um coração orgulhoso e o outro que tinha um coração quebrantado diante de Deus. E aqui nós vemos como Deus olha para aquele que se humilha diante dele. Lucas 18, verso 14. Aqui diz: digo-vos que este a qual ele se refere é o publicano. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro. O outro é o fariseu. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas todo o que se humilhar será exaltado. Quer ser exaltado? Não pelo seu orgulho, não pela sua força. Eu e você queremos, se humilhe diante de Deus. Essa é a fórmula. Outra coisa que nós podemos ver, meus irmãos, é que a humildade produzida pelo Evangelho se manifesta em nós à medida que abandonamos o orgulho. Ou seja, quando eu e você abandonamos o orgulho, a humildade que é produzida pela ação do Evangelho vivida em nossas vidas, isso vai manifestar esse poder transformador. Isso acontece de duas formas. Primeiro, deixando o julgamento para o juiz, que pode salvar. Verso 11 e 12, que você vê aí no seu texto de Tiago. Nós deixamos para que Deus julgue. Ele é o juiz, nós não. Quando fazemos isso, nós permitimos que o nosso coração desenvolva essa humildade diante do Senhor. E no segundo momento, fazemos isso deixando de fazer planos grandiosos e descansando na soberania de Deus. Sabe uma coisa que eu vi essa semana que eu fiquei pensativo? Muitas das vezes nós fazemos tantos planos, né? De ser, assim, ocupar grandes posições. Enfim, quem quiser fazer isso, ok, direito da pessoa. Mas você já parou para pensar que uma proposta de vida interessante é uma vida simples? Não uma vida de miséria, não uma vida de dificuldade, nada disso, mas uma vida simples. Uma família simples, que trabalha num serviço simples, que tem o que precisa e vive a sua vida com alegria. Me parece assim, a proposta do livro de Eclesiastes, sabia? Porque o autor de Eclesiastes, que assumimos, é Salomão, ele diz que ele experimentou tudo que há de melhor nesse mundo. Tudo. Coisas que eu nem sequer imagino quão boas são. Eu só posso imaginar, assim, mas saber mesmo, assim. Ele experimentou aí, ele disse que tudo isso é vaidade. Sabe o que ele diz que é bom no livro? Aí depois você pode dar uma olhada lá. Que a parte que cabe ao homem é trabalhe, aproveite seus anos com a sua esposa, coma da sua comida, que o que ele quer dizer ali é aproveite dos frutos do seu trabalho, né? E
E seja feliz diante de Deus. Agradeça pelo que você tem. É isso. Um homem que experimentou tudo que há de bom nessa vida diz, quer saber? Valeria muito mais a pena ter uma vida simples e contente no Senhor com isso, do que buscar todas as coisas grandiosas que eu busquei e no final ver que tudo isso é vaidade. Bom, eu nunca tive a riqueza que Salomão teve. E sinceramente acho que nenhum dos grandes multimilionários desse mundo hoje tenha. Apesar de terem muitas coisas, acho difícil que tenha o que Salomão teve. Se esse homem que teve tantas coisas disse isso, e a palavra de Deus nos diz que melhor o bocado com Deus, né, do que uma casa, enfim, com muitas coisas e conflitos, eu acho que é uma boa proposta de vida, sabia? Então, seja qual plano você ou eu tenhamos, submetamos isso a Deus. Deixemos planos que nos levam a exaltar o nosso ego e, antes disso, coloquemos para nossas vidas planos nos quais Deus seja o centro. E aquela primeira pessoa a qual nós perguntamos, Senhor, é da tua vontade? É isso que é para eu fazer? Senhor, seja como for, o meu amanhã está nas suas mãos, faça segundo o teu querer. Isso é bem melhor. Com isso nós vemos então a grande ideia, a convicção da soberania de Deus deve direcionar as nossas vidas. Quando nós temos essa convicção bem clara, as nossas vidas são direcionadas. É o que eu disse. O Senhor, Deus, é soberano. Nós não.